Então, como eu tinha acabado de dizer, né? Eu posso, tão pura e simplesmente em C Sharp, criar uma lista de objetos. E é o que eu vou fazer aqui. Essa lista de objetos que eu vou criar aqui é uma lista de to-dos. Por quê? O user só tem um, lembram? É um user para vários to-dos. Então, aqui, ó, eu vou criar a minha primeira lista, que vai ser um tipo public list do tipo de objeto to-do, que eu vou chamar aqui de to-dos. Há certas discordâncias dizendo que não é possível chamar to-dos, não existe plural. Mas como é uma lista, eu vou chamar assim. Eu poderia chamar to-do list, mas eu vou chamar to-dos, tá? Ou to-do items. Poderia ser também. Eu vou chamar assim to-dos e fica. E agora eu vou inserir aqui o get e o set para a lista. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que é um new. Porque aí eu consigo trabalhar na lista sem exceção para já, sem trabalhar exceções. Então aqui eu consigo agora adicionar coisas. Eu vou criar aqui agora um método dentro da classe aqui da nossa página, que é para a gente permitir que cada vez que eu adicione aqui uma pessoa aqui no name e um to-do, esse to-do seja adicionado à lista. Então, eu vou criar um método que é vazio e a gente vai chamar esse método de private. O acessador dele é um private, ou seja, ele é um método privado. E esse método privado eu vou chamar aqui de add to do. Tá? E aí a gente vai abrir aqui chavetas. Perdão, private void add to do. É um método vazio, ou seja, aqui é o acessador do método. O void é o indicador de valor ou vazio. E depois a gente tem o nome do método. É só isso. Acessador, private, void é um tipo de método, se ele vai ter valor ou não, vai ser só executar alguma coisa, e o nome dele, tá aqui. Então, aqui dentro do método, a gente vai fazer o processo de adição agora. Ou seja, lembra que eu disse, eu estou criando uma lista, essa lista é um tipo de objeto. Então, eu vou ter vários objetos dentro da lista que são to-dos. Então, para adicionar um objeto a essa lista de to-dos, eu posso só por simplesmente fazer assim, ó, to-dos, ponto add, e adicionar o to-do. Vejam que ele reclama aqui, porque ele me pede que eu passe no parâmetro do método add um to-do, que é um item. E aí qual o to-do que eu vou passar? Esse aqui, ó, mano. Esse aqui. Esse to-do. Só isso. E com isso eu consigo adicionar aqui na minha lista, nessa lista aqui, os to-dos, vários to-dos que eu possa, que eu queira adicionar ou inserir na lista. Pronto. Mais uma coisa só que eu vou fazer. A chamada desse método, tá? Eu vou carregar aqui com um botão. Vai ser um button. E dentro desse arroba button, eu vou colocar aqui um arroba on click. Não do arroba button, mas dentro do button eu vou chamar um arroba on click. E vou chamar aqui o método. É um arroba on click. E vou chamar aqui o método que a gente acabou de criar, que é o add to do. Só isso. Aqui eu vou botar o nome do botão, que é add. Ele vai aparecer como um botão que vai adicionar. Para já, vocês podem não, talvez não consigam ver grande coisa. Eu vou agora atualizar aqui meu código. E vamos ele abrindo aqui a página. Então, pronto, tá aqui. Meu nome é Fernando. O título vai ser ABC, descrição,
x, sei lá, qualquer coisa. Vou colocar um breakpoint aqui. Breakpoint é uma forma de a gente conseguir fazer debug no código. Ou seja, nessa primeira barra cinzenta aqui, ó, eu posso escolher pontos onde eu vou colocar um ponto vermelho que vai parar meu código quando eu executar alguma coisa nele. Então eu vou executar aqui agora o add e ele tem que parar aqui. Add. E parou, ó, tá aqui. Ó. E aí ele vai parar. No todos ele está dizendo que não tem nada e vai adicionar agora. Eu vou colocar um breakpoint no final da minha instrução aqui dentro do método todo e vou carregar em continue. E ele vai saltar daqui para aqui. Continue. E agora, se eu for aqui carregar o meu rating todo, ó, eu tenho agora um item que foi adicionado, que é esse aqui, ó, que eu adicionei agorinha, nesse momento aqui, na minha página. Vou carregar aqui em continuar. Só que ele não vai, assim, isso está inserido. Se eu vier aqui inserir, por exemplo, outra coisa, certo? E adicionar novamente, veja, meu to-do só tem um agora, mas agora vai ter que passar a ser dois. Vou carregar aqui em continue e parou. Agora eu vou lá e olhar em to-do e vejam lá, ó, tem dois to-dos. Um, dois. Depois vocês vão entender por que os dois estão iguais. Para já deveriam ser diferentes. Vão ser diferentes depois, mas para já eles estão iguais. Porque a gente está fazendo uma coisa em C# que é referência. A gente está modificando basicamente o mesmo objeto e inserindo ele na mesma lista. Numa lista, o mesmo objeto. Ele vai ser sempre referenciado na memória. E aí, consequentemente, se eu modificar ele e eu tiver 30, vai ser sempre o mesmo objeto repetido 30 vezes, modificado 30 vezes. Pronto. Eu consegui adicionar, tá? Eu vou parar aqui essa gravação para que vocês façam isso. E aí depois eu vou explicar novamente o que é que a gente está fazendo na adição de to-dos numa lista e depois vamos usar essa lista que a gente não está usando ela até agora. Para usar, a gente tem uma outra técnicazinha aqui que eu vou explicar depois, mas vocês fazem esse vídeo, a gente vai daqui a pouco mais para mais um intervalo, depois do intervalo a gente volta com a explicação novamente e a utilização da lista.